então, vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades da transformada de Laplace, ok? Então, na aula passada, vocês viram a definição da transformada de Laplace e como usar essa definição para calcular a transformada de Laplace de alguns sinais e como utilizar a tabela da transformada de Laplace para calcular alguns sinais. Então, hoje nós vamos ver algumas propriedades que vão nos permitir utilizar essa tabela e alguns outros conhecimentos que a gente tem sobre a transformada de Laplace para conseguir calcular a transformada de Laplace de muito mais funções, ok? Então, a primeira propriedade que nós vamos ver é o deslocamento no tempo. Então, as propriedades da transformada de Laplace são úteis não somente na determinação da transformada de funções, mas também na solução de equações lineares íntegro-diferenciais, que vai ser o nosso objetivo depois que a gente tiver bem familiarizado com os conceitos da transformada de Laplace e relembrar algumas coisas que a gente já aprendeu em equações diferenciais. Tá? Então, primeira propriedade, deslocamento no tempo. Então, a propriedade de deslocamento temporal afirma o seguinte: se a transformada de Laplace de x de t vezes a função de grau unitário for uma x de s, para valores de t0 maior do que zero, então a primeira propriedade vai dizer o seguinte, que a transformada de Laplace da x de t deslocada por t0, multiplicada pela função de grau unitário também deslocada, será a transformada de Laplace da x de t multiplicada por exponencial de menos s t0. Ok? O que ele está dizendo para a gente é o seguinte, note que essa função, esse sinal deslocado é o sinal x de t u de t, que é o sinal que nós temos aqui, deslocado t0 segundos. Certo? Então, a propriedade de deslocamento no tempo afirma que atrasar um sinal t0 segundos significa multiplicar sua transformada por exponencial de menos s t0. Certo? Então, essa propriedade aqui, vamos tentar entender da seguinte forma. A gente sabe que isso aqui é verdade. A transformada de um sinal x de t é um resultado, uma transformada xs, ok? Então, a gente está tomando isso aqui como verdadeiro. Se a gente pegar esse sinal e deslocar ele, t0 segundos, o que vai acontecer com o resultado que a gente tinha antes para a transformada de Laplace? Vai ser exatamente o mesmo, só que agora multiplicado por exponencial de menos st0. Simplesmente isso. Então, o que a gente precisa saber quem é aqui? É esse t0. Então, a gente vem aqui no deslocamento que nós fizemos, que foi feito, e identificamos quem é o t0. t0 é 1, t0 é 2, t0 é 3. Eu simplesmente pego e substituo esse valor aqui. Ok? Então, a gente pode calcular a transformada de Laplace de uma função deslocada, conhecendo a transformada de Laplace da função antes de ser deslocada. Então, aqui tem um exemplo, ó. Vamos tentar entender como é que funcionaria esse exemplo. Aqui eu tenho a transformada de Laplace. Eu quero mostrar, quero provar que a transformada de Laplace de t-1 multiplicada pela função de grau unitário também deslocada, t-1, é 1 sobre s quadrado exponencial de menos s. Como é que eu verifico que isso aqui é verdade? Eu posso utilizar essa propriedade do deslocamento temporal. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender que essa transformada de Laplace realmente é verdade, vai ser isso aqui, a partir da propriedade do deslocamento no tempo. Olha só, aqui eu tenho uma função, essa aqui é a minha x de t, tá? t menos 1. Seria essa minha x de t menos t0 aqui. Então, a partir dessa informação t menos 1, será que eu consigo enxergar quem é a x de t? Qual foi a função que deslocada para t menos 1 virou uma função dessa forma, um sinal dessa forma? Então, se vocês conseguirem visualizar comigo, a minha x de t, deixa eu procurar um espaço bem aqui. A minha x de t, nesse caso, é t. Por que é t? Porque se eu olhar x de t menos 1, será quem? Será a função que no lugar do t eu coloco t menos 1, que é o que nós temos aqui. Então, olha só, essa aqui, t menos 1, é a minha função deslocada. Qual foi a função que foi deslocada? A função t. Então, essa x de t que eu tenho aqui é a função t. Ok? Conseguiram entender isso daí? Confirma para mim rapidinho, só para a gente continuar. Ótimo. Esse passo aqui ele é fundamental, tá? A gente conseguir olhar a função que a gente quer calcular, a transformada de Laplace, e tentar entender qual é a função que originou ela após ser deslocada. Então, eu tenho esse t menos 1. Então, eu preciso tentar enxergar qual foi a função que foi deslocada para eu obter esse t menos 1. E aí, eu consegui visualizar isso aqui, ó.
A função que foi deslocada foi a função t. Exato, Michel. A mesma coisa vale para u de t. Ok? Para a função integral unitária. Só que o ponto principal é a gente conseguir ver essa x de t, porque a u de t ela não vai mudar, ela vai só ser deslocada. Então a gente não precisa ver qual que seria a cara dela. A nossa preocupação maior vai ser nessa x de t menos t0. Ok? Então aqui eu já consegui identificar que essa t menos 1 é a função t deslocada para t menos 1. Beleza? Então olha só o que a regra aqui nos diz. Ela diz o seguinte. Se eu sei agora quem é a minha x de t, eu posso calcular a transformada de Laplace dela para ver quem que vai ser a x de s. Aí, lembra qual é a transformada de Laplace da função t? A transformada de Laplace da função t, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A minha xs aqui, que seria a transformada a transformada de Laplace dessa função t é 1 sobre s ao quadrado. Ok? Perfeito. Isso aí. Então, olha só. Então, eu posso dizer o seguinte, que essa primeira informação aqui eu já tenho. Eu sei quem é a x de t e sei quem é a transformada de Laplace dela. Vamos olhar agora o deslocamento temporal para utilizar essa propriedade aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, se eu peguei a x de t e desloquei para t menos t0, significa que a transformada de Laplace agora desse resultado vai ser a xs, que eu já sabia, multiplicada pela exponencial de menos s t0. Então, a transformada de Laplace desse sinal aqui seria a transformada de Laplace de t, que é 1 sobre s quadrado, está bem aqui, ok? Que seria essa parte aqui, multiplicada pela exponencial de menos st0. Quem é o meu t0? Meu t0 é 1. Então, aqui vai ficar a exponencial de menos s vezes 1, que é simplesmente menos s, que então é o resultado que aparece aqui. Ficou 1 sobre s quadrado multiplicado por exponencial de menos s vezes 1. Conseguiram entender? Confirma para mim aí rapidinho. Ok, Vitor. Então, só repetindo rapidinho. Eu quero obter essa transformada de Laplace utilizando essa propriedade do deslocamento temporal. Ok? Então, aqui eu consigo identificar que o meu t0 vale 1. Ok? T0 vale 1. Então, eu preciso identificar quem é a x de t a partir dessa minha função. Então, a minha x de t aqui é a função t, que quando eu faço t menos 1, eu passo a ter esse t menos 1 aqui. Então, a transformada de t, que seria a minha x de t, é 1 sobre s quadrado, que vai estar bem aqui já, que é essa parte aqui da função, a transformada xs, multiplicada, de acordo com a propriedade, por exponencial de menos s t0. O meu t0, como já foi identificado, é o cara que está aqui, e no nosso caso aqui ele vale 1. Então, ficaria exponencial de menos s vezes 1, que fica, então, exponencial de menos s. Ok? Vamos fazer agora o segundo exemplo, que daí, quem não conseguiu entender no primeiro, tenta entender agora no segundo. Vamos lá, a minha função agora aqui é essa daqui, ó, 2 e u de t menos 4. Então, primeiro eu preciso identificar quem é a função x de t. Então, para a função de x de t, eu tenho simplesmente essa informação 2. Qual que é a função, então, que foi deslocada e continuou sendo 2? Então, vamos anotar bem aqui em cima. A função x de t, nesse caso, é a função constante, que eu posso dizer que é 1. Ok? Porque é 1, porque esse 2, lembra que ele é uma constante, a gente pode tirar e transformar de Laplace. Então, eu posso imaginar isso aqui como sendo 2 vezes 1 vezes a u de t menos 4. Então, eu vou dizer que a minha x de t é 1, e aí esse 2 eu só vou repetir lá no final. Observe que ele vai aparecer aqui. Então, observe, olhem para isso aqui como sendo 2 vezes 1 vezes a função degrau deslocado. Certo? Se a minha x de t é 1, quem vai ser a x de... Como aqui eu tenho t menos 4, significa que essa função aqui ela deveria estar em t menos 4 também. Então, eu preciso olhar quem é a função x de t menos 4. Já que eu conheço a x de t, quem vai ser a x de t menos 4? Exatamente, vai ser 1. Porque se eu colocar no lugar do t menos 4, como essa aqui é uma função constante, ela continua da mesma forma. Certo? Então, eu já tenho essas duas informações, que seriam esses dois primeiros passos aqui. Então, agora eu vou obter o outro resultado. Qual é a transformada de Laplace da função x de t igual a 1? Vai ser uma x
S. E a transformada de Laplace de 1 é 1 sobre S. Ok? Então, só repetindo aí para quem não conseguiu entender. Olha só, eu quero olhar para essa transformada aqui, para esse sinal, dessa forma aqui. Se eu conseguir olhar para esse sinal dessa forma, significa que eu consigo, então, utilizar essa propriedade do deslocamento temporal. Certo? Então, olha só, eu tenho a minha U de t menos t0, está aqui a U de t menos 4, então eu já sei que o meu t0 vale 4. E aqui eu precisaria olhar para esse 2 como sendo x de t menos t0. Ok? Só que, como eu falei para vocês, para ficar um pouco mais fácil, eu vou olhar esse 2 como sendo 2 vezes 1. Ok? E esse 2 é apenas uma constante que está multiplicando a minha função 1. Então, dessa forma, eu consigo identificar que a função x de t aqui vale 1. Ou a x de t menos 4 vale 1. Aí eu consigo identificar que a minha função x de t é a função 1. Porque de x de t para x de t menos 4, como é uma constante, ela permanece a mesma coisa. Certo? Entenderam agora? Josinaldo? Tá, vamos fazer de novo, Tá, olha só. Vou fazer aqui embaixo essa função, tá? Para a gente conseguir utilizar esse resultado aqui, eu precisaria estar olhando para essa função aqui como sendo alguma coisa do tipo 2 vezes x de t menos 4, e aí faz sentido ter esse u de t menos 4, ok? Se tivesse escrito dessa forma aqui, esse 2 é apenas uma constante que está multiplicando, tá? Já estaria nesse formato. Mas quem é essa minha x de t menos 4 aqui, já que ela não aparece? Que é o que eu estou pedindo para vocês fazerem. É olhar essa x de t menos 4 como sendo uma constante 1. Então, eu consigo extrair essa informação aqui, ó. Que x, vou colocar ao invertido do que eu fiz antes, t menos 4. Quem é t menos 4? É 1. Qual é a função x de t de tal forma que quando eu desloco para x de t menos 4, continua sendo igual a 1. É a própria função constante 1. Se no lugar de t eu colocar t menos 4, o meu resultado aqui continua sendo 1. Ok? Então, por isso que eu estou olhando dessa forma. E essa constante 2, vocês podem perguntar, e a constante 2, o que aconteceu com ela? Eu simplesmente deixei ela quieta, porque eu sei que na transformada de Laplace, uma constante, eu posso tirar ela e depois só pegar o resultado final e multiplicar pela constante. Então, eu estou meio que ignorando essa constante 2 aqui para não me atrapalhar. E estou olhando como se fosse 1 vezes a função degrau unitário. E aí, já que a gente tem essas duas informações aqui da frente, eu vou agora para a próxima, que é a transformada de Laplace da função x de t. E aí a gente já aprendeu que a transformada de Laplace da função x de t igual a 1 é 1 sobre s. Então, agora eu posso ir para a segunda parte, que é o quê? Utilizar a propriedade do deslocamento. Qual que vai ser a transformada de Laplace dessa função aqui, que eu estou olhando dessa forma? Vai ser o 2 multiplicando a transformada de Laplace do x de t, transformada de Laplace do x de t, o nosso x de t é 1, qual é a transformada de Laplace do 1? É esse 1 sobre s, então olha só, eu já tenho 2 multiplicando 1 sobre s, que está aqui, multiplicado pela exponencial de menos s vezes t0. Quem é o t0? O t0 aqui vale 4, que é o cara que vem acompanhando aqui, ó, u de t menos t0, x de t menos t0. Então, nosso t0 vale 4, então vai ficar exponencial de menos 4s, de acordo com a propriedade. Então, nosso resultado vai ser esse aqui. Compreenderam agora? Não, Michel, esse 1 sobre s quadrado que apareceu aqui nesse primeiro caso aqui é a transformada de Laplace da função x de t. Quando a gente deduziu isso aqui, a função x de t era igual a t. E a transformada de Laplace de t é 1 sobre s quadrado. Tanto é que aqui mudou, ó, não ficou s quadrado. Por quê? Porque a nossa função x de t agora é 1. Então, qual é a transformada de Laplace de 1? É 1 sobre s. Então, por isso que aqui apareceu 1 sobre s. Está esse 2 aqui em cima porque eu estou multiplicando por esse 2 que estava aqui na frente. Aí ficou, então, 2 sobre s. E aí a exponencial, de acordo com a propriedade, repetiu aqui. Ok? Alguém não conseguiu entender ainda? Ok, então vamos continuar, senão o vídeo vai ficar muito grande depois para colocar no YouTube.
Qualquer coisa vocês podem me perguntar de novo depois, tá? Se caso não entenderem. Então tá aqui os exercícios que vocês precisam resolver, tá? Então aqui tem de novo um exemplo envolvendo gráfico, que eu sei que vocês gostam, então eu coloquei de novo. E aí a estratégia vai ser a mesma de antes, tá? Vocês vão tentar escrever qual que é o sinal descrito por esse gráfico aqui. Então, qual é a minha dica para vocês para conseguir fazer isso? Façam o seguinte, ó, como a gente está falando de deslocamento temporal, com certeza eu vou querer que vocês utilizem aqui em algum momento o deslocamento temporal. Então, qual que é a minha dica? Imagine que esse gráfico aqui, ele não está começando aqui no 1, ele está começando aqui do 0. Ó. Imagina que esse eixo está aqui, o eixo 0 está aqui. Então, na verdade, vocês têm 0 aqui e 3 para esse cara. Façam a dedução desse gráfico como se ele estivesse iniciando no 0. Isso vai dar para vocês a x de t. E aí depois vocês pegam essa x de t e deslocam ela para t0 igual a 1. Aí vocês vão ter então a ideia do deslocamento, ok? Então essa que é a dica para vocês aplicarem aqui. Olhem ele, a x de t, como sendo um gráfico que começa aqui em 0, e aí depois vocês deslocam esse resultado para t menos 1, que seria deslocar com t0 igual a 1, beleza? E aqui usar a transformada de Laplace inversa. Então aqui a dica é: separe isso aqui primeiro em duas frações, esse s mais 3 dividido por essa divisão, mais esse 5 exponencial dividido por esse cara. Aí aplique a decomposição em frações parciais nas duas frações que resultaram aqui. E dessa forma vocês vão separar esse termo aqui todinho e vão conseguir calcular a transformada de Laplace individualmente para cada um. Qual que é a dica depois de fazer isso? Observe que essa transformada, essa exponencial aqui, ela vai dar uma transformada inversa que envolve o deslocamento, tá? Então lá vocês vão obter uma função xs multiplicada por a exponencial. Então vocês verificam qual é a função x de t, que seria a inversa dessa xs, e façam um deslocamento para obter esse outro resultado aqui. A ideia seria agora olhar algo desse formato e enxergar que o resultado vai ser isso aqui, beleza? E aí a B é a mesma coisa. Só que aqui você não vai precisar separar em duas frações, já dá para aplicar direto a decomposição em frações parciais. Só deixa essa exponencial multiplicando aqui para fora e ficaria 3 sobre s menos 1 multiplicado por s mais 1. Faça a decomposição em frações parciais só nesse pedaço aqui, certo? E aí depois você só acrescenta essa exponencial para conseguir novamente utilizar o teorema do deslocamento temporal. Mas, como eu estou dando a dica aqui, que é para vocês iniciarem, tá? Mas aí, no decorrer do processo, vocês podem ir tirando dúvida comigo lá no grupo. Ou no Discord, se preferir. Ok? E aí, continuando, tem outras propriedades. Essa foi apenas a primeira. Então, aqui tem a solução para vocês irem comparando aí com o resultado que vocês vão encontrando. E as próximas propriedades. Deslocamento na frequência. Então, se eu pegar uma função x de t cuja transformada de Laplace é xs, então, se eu pegar essa função x de t e multiplicar por s, aqui deveria ser s vezes t0, tá? Tem um errinho bem aqui. Consertem aí na nota de aula de vocês, eu já vou consertar lá nas notas, tá? Se eu só pegar esse x, esse sinal x de t e multiplicar por exponencial de st0, isso é a mesma coisa que pegar a transformada do x de t e simplesmente deslocar para s menos s0, tá? Então, tudo que eu preciso fazer é ver qual é a transformada de Laplace do x de t, esse x de s, e já que eu tenho essa exponencial multiplicando, eu simplesmente desloco o resultado que eu tinha antes para transformar de Laplace para s menos S0. Não, é S0 mesmo. Aqui continua sendo 0, não tem erro não. Que é justamente o valor que vocês vão identificar aqui, S0, e vão colocar aqui S0. Desculpa, eu não tinha percebido. Ok? Então, essa é o deslocamento na frequência. E aqui a gente pode aplicar essa propriedade para ver alguns resultados que vocês pegaram lá na tabela de transformada de Laplace que eu coloquei para vocês na aula passada. Olha só, vamos aplicar esse resultado aqui. Então, olha só, aqui eu tenho 1 multiplicando a exponencial de lambda t. Então, eu tenho algo nesse formato aqui, ó. O meu x de t vale 1, e aí eu tenho a exponencial de lambda t. Então, o meu S0 aqui vale lambda. Então, como é que eu posso fazer para aplicar essa propriedade de deslocamento na frequência para obter essa transformada de Laplace? Eu vou pegar minha função x de t e ver qual é a transformada de Laplace dela. Qual é a transformada de Laplace de x de t? 1 sobre s. Então, vou colocar aqui. Meu xs seria 1 sobre s.
Só que o que a propriedade está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, se eu pego esse x de t e multiplico por essa exponencial, eu vou deslocar o resultado que eu tinha para transformar de Laplace. Então, vou verificar qual é a exponencial, está aqui uma exponencial, e o meu S0 é lambda. Então, o meu resultado que eu tinha aqui, 1 sobre S, vai ser esse 1 sobre S deslocado para S menos S0. Então, o meu 1 sobre S, onde tinha S, eu coloco S menos S0, mas o meu S0 é lambda, então fica S menos lambda, ok? Então, a transformada de Laplace desse cara, dá para utilizar esse deslocamento da frequência, e é 1 sobre S menos lambda. Vamos ver um diferente. Qual é a transformada de Laplace? Deixa eu apagar isso aqui. Qual é a transformada de Laplace de t? Ó. Agora, a minha função x de t aqui é esse t. A gente sabe que a transformada de Laplace da função x de t igual a t é 1 sobre s ao quadrado. Ok? Só que eu estou pegando essa função x de t igual a t e estou multiplicando pela exponencial de lambda t. Então, pelo deslocamento na frequência, isso vai ser o resultado que eu tinha para transformar de Laplace deslocada para s menos s0. Então, esse meu 1 sobre s quadrado, onde tem s, eu coloco s menos lambda. E aí fica, então, desse formato aqui. E a gente pode generalizar o resultado que vocês tinham lá. Qual é a transformada de Laplace de t na n? É n fatorial sobre s elevado na n mais 1. Mas como eu tenho uma exponencial multiplicando aqui, meu S0 é lambda, então onde eu tinha S, eu coloco S menos lambda. Beleza? Entenderam aí? Confirme para mim. Tá, não, agora vocês vão ver algumas técnicas para ajudar a obter algumas transformadas de Laplace. Tá? Então, tudo que vocês vão ver aqui de propriedades é para facilitar no cálculo de nova transformada de Laplace. Beleza? Então, vamos prosseguir, que o vídeo já está com 22 minutos. Propriedade de diferenciação no tempo, que é aquela que a gente usa para resolver equações diferenciais. Tá? Então, vocês vão ver que aqui as propriedades são bem parecidas, os resultados são bem parecidos com aqueles que a gente já tinha lá em equações diferenciais. Se eu tenho a derivada de x de t, então a minha transformada de Laplace dessa derivada é s, vezes a transformada de Laplace xs, menos a primeira condição inicial. Se a derivada for de segunda ordem, eu tenho s quadrado vezes xs, menos s multiplicando pela primeira condição inicial, menos a segunda condição inicial. Se a minha derivada é de ordem 3, vai ser s ao cubo vezes xs menos s quadrado vezes a primeira condição inicial, menos s vezes a segunda condição inicial, menos a terceira condição inicial. Ok? São propriedades exatamente iguais àquela que a gente já tinha lá em equações diferenciais, que é o que nós vamos utilizar então, quando a gente resolver uma equação diferencial. Ok? Então, essa é da diferenciação no tempo. E aí a gente tem diferenciação na frequência, que é uma propriedade bem útil, tá? Se eu só tenho a transformada de Laplace de x de t sendo uma xs, então se eu pegar essa x de t e multiplicar por t, a transformada de Laplace vai ser menos a derivada em relação a s da xs que eu já conhecia. Beleza? Essa é boa, essa é boa. Olha só, deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui rapidinho. Vamos pegar aqui, ó, a transformada de Laplace de x de t igual a t. Ok? Qual é a transformada de Laplace dessa função? É uma xs igual a 1 sobre s ao quadrado. E aí eu faço o seguinte, eu pego essa transformada de Laplace... Não, essa xt ficou ruim. Deixa eu apagar. Vamos pegar aqui exponencial de t. Ok? Qual é a transformada de Laplace da exponencial de t? Vai ser 1 sobre s menos 1. Observe que o coeficiente aqui do t é 1. Beleza? Então, essa aqui é o que eu já conheço. Agora, se eu pegar esse mesmo resultado, x de t, e multiplicar esse sinal x de t por t, ó, escrever assim, ó, t vezes exponencial de t. Qual vai ser a transformada de Laplace? Ele está dizendo aqui, ó, é menos a derivada em relação a s da transformada que eu já tinha. Então, a minha xs aqui vai ser igual a menos a derivada, deixa eu colocar assim, derivada em relação a s do resultado que eu já tinha, que é esse aqui, ó, 1 sobre s menos 1.
de 1 sobre S menos 1. Beleza? Então é isso que está dizendo essa propriedade. Se eu pego um sinal x de t e multiplico por t, a transformada de Laplace é a derivada da transformada de Laplace da x de t, só que negativa. Ok? Aí vocês podem ir aplicando esse processo. Se for t quadrado aqui, vocês podem separar isso aqui como t vezes t. Beleza? E aí ir aplicando esse processo repetidas vezes. Pode perguntar, Josinaldo. Poderia ser a constante, ó. Vamos pegar o exemplo da constante aqui. Se a minha x de t é igual a 1, eu sei que a transformada de Laplace, deixa eu colocar do lado, xs é igual a 1 sobre s quadrado. Não, sobre s, ok? Da constante sobre s. Então, se eu pegar essa x de t agora e multiplicar por t, x de t, se eu multiplicar por t, eu teria 1 vezes t, ok? Peguei minha função 1 e multipliquei por t. Então, isso daí é a mesma coisa que t. De acordo com a regra, isso vai ser menos a derivada em relação a s do que eu tinha antes, tá? Então, a minha xs agora será igual a menos a derivada dessa função aqui. Mas qual que é a derivada dessa função sobre s em relação a s? É menos 1 sobre s ao quadrado. Quando a gente faz jogo de sinal menos com menos, fica 1 sobre s quadrado, que é a transformada de Laplace desse t. Entendeu? Cri. Estão me ouvindo ainda? Ok? Não, quando vocês podem fazer esses testes aqui depois, tá? Tira um print aí dessa tela que eu fiz aqui, escreva no papel direitinho que eu escrevi aqui, daí vocês verificam direitinho. Aqui fica ruim de fazer porque não dá para escrever bonitinho essas derivadas e essas transformadas de Laplace, tá? Mas daí depois vocês verificam esses resultados que eu coloquei aqui. Tá, vamos continuar. O vídeo já está com quase 30 minutos. Mais uma propriedade de integração no tempo. Então, eu tenho um sinal x de t, e cuja transformada de Laplace é xs. Se eu integrar esse sinal x de t de 0 até t, então a minha nova transformada de Laplace seria a mesma xs, só que simplesmente dividido por s. Ok? Então, está aqui a x de t. Se eu integrar essa x de t, a minha nova transformada de Laplace vai ser a xs dividido por s. Continuando. Integração na frequência. Então, x de t tem transformada de Laplace xs. Então, se eu pegar x de t e dividir por t, isso vai ser a mesma coisa que pegar a transformada de Laplace xs e integrar de s até infinito. Mais uma propriedade. Propriedade do escalamento. Então, a transformada de Laplace de x de t é xs. Então, para algum a maior que zero, se eu pegar x de t e trocar o argumento dela por a vezes t, isso vai ser a mesma coisa que pegar a transformada de Laplace, dividir por a e mudar o argumento de s para s sobre a. Beleza? Vamos para a próxima propriedade. E a propriedade de convolução no tempo e convolução na frequência. Tá? Então, vamos pegar dois sinais aqui, x1 e x2, cujas transformadas de Laplace são x1s e x2s. A convolução entre esses dois sinais vai me dar uma transformada de Laplace simplesmente pelo produto das transformadas de Laplace de cada um dos sinais. Tá? Então, a transformada de Laplace da convolução x1 com x2 é simplesmente a transformada de Laplace de x1 vezes a transformada de Laplace de x2. E aí, o contrário, a propriedade de convolução na frequência, se eu quero a transformada de Laplace de x1 com x2, isso será 1 sobre 2πj convolução da transformada de Laplace de x1 com a transformada de Laplace de x2. Então, observe a simetria ou dualidade entre essas duas propriedades. Isso aqui pode ser uma estratégia bem interessante na hora que vocês querem calcular a transformada inversa, tá? Por exemplo, está lá uma transformada inversa, que é um produto lá de frações, e aí, ao invés de usar a decomposição em frações parciais, vocês podem olhar aquela fração parcial como um produto de frações. Então, a transformada inversa desses caras
seria a transformada inversa de cada uma das frações, certo? Só que convolução. Só que se vocês usarem essa estratégia, vocês vão precisar pegar a transformada inversa de x1 e de x2 e fazer a convolução entre elas, tá? Daí essa convolução vai dar um pouco mais de trabalho. Se não aparecer o slide aí, talvez seja a internet, tá? Porque daí ele precisa da internet para carregar os slides. Então é só aguardar um pouquinho que daí a internet colabora, daí o slide aparece. Então só para a gente finalizar, vem aqui os exercícios. Então a aula de hoje termina aqui, tá? Esses exercícios eles não existem aí na nota de aula de vocês. Eu acrescentei eles hoje de manhã. Por quê? Para facilitar para vocês. Porque se fosse só os exercícios anteriores, seria muito pouco. Se eu avançar para a próxima sessão, daí já vai ser demais, tá? Então, para não ficar pesado, o que foi que eu fiz? Eu decidi encerrar a aula de hoje aqui, só em propriedade de transformada de Laplace, e complementei com esses exercícios, para a gente fechar bem direitinho exercícios baseados nas propriedades que vocês acabaram de ver. Então, eu acrescentei esses exercícios, são novos, tá? Então, tirem um print deles aí. Deixa eu passar mais um aqui que eu coloquei a solução para vocês. Respondendo a pergunta do Michel, convolução foi o que nós estudamos eu acho que umas 3 aulas anteriores. A gente estudou sobre a convolução. Se tu voltar um pouco na nota de aula, tu vai ver que tem lá várias propriedades de convoluções e tem alguns exercícios sobre ela. Respondeu ao André. Não, você não precisa baixar, tá? Até porque eu não vou atualizar ainda as notas de aula lá para vocês, lá no Moodle, tá? Eu vou deixar agora, a próxima atualização é a atualização final. É fechar direitinho, só para vocês fechar aquilo que ficou faltando, ok? Então, o que eu quero que vocês façam é apenas que vocês tirem um print ou baixem os exercícios que eu coloquei lá no Moodle, lá para vocês, que lá eu coloquei esses exercícios já como os exercícios que vocês precisam entregar hoje, tá? Então, tirem um print para vocês terem a resposta, que lá eu não coloquei a resposta, então essas aqui são as respostas. E esse exercício, então, é para resolver utilizando as propriedades. Ok? Com alguma dúvida?